Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e nós continuamos falando aí sobre estados de conservação das cédulas. E ao invés de te ajudar, que é a minha proposta de sempre, né? Hoje eu resolvi tacar fogo. Hoje eu vou tacar fogo aí para quem não entendeu muito sobre o conceito de MBC. Quando nós dissemos aí que o conceito de MBC é um conceito muito confuso, muito amplo, muito vago, né? Nós vamos hoje falar um pouco do conceito de BC. Vou falar do conceito de BC e do conceito de regular, para que você possa entender aí aonde a gente caminha, né? E a partir de então, depois que eu te explicar esses conceitos, eu vou trazer casos práticos para que a gente possa discutir, beleza? Nós já vimos o conceito de flor de estampa, de soberbo, de MBC, e eu te falei alguma coisinha aí no último vídeo a respeito do conceito da BC, da bem conservada. Eu vou começar com ele, lembrando que nós estamos falando do conceito da classificação brasileira de estados de conservação de cédulas, trazido pelo livro completo do papel moeda, editora Bentes, terceira edição, tá vendo aí? 2022, é o mais atualizado. Então nós vamos lá. Estamos aqui no barbeiro hoje, inclusive, viu? Aqui não para não. Vem pro barbeiro, traz o livro, enquanto o menino corta o cabelo, a gente passa a informação. Vamos juntos. Vou ler para você. Cédula bem conservada, BC. Uma cédula consideravelmente circulada, com muitas dobras e rugas. Observa que aqui não traz quantidade de dobras nem de rugas, fala muitas. O conceito deixa em aberto a quantidade de dobras e a quantidade de rugas. O papel pode estar amolecido e as margens podem apresentar pequenas faltas. Não são grandes faltas, pequenas faltas decorrentes do uso. Porém, não se admite rasgos nas dobras centrais devido ao excesso de uso. Você pode ter ali faltando um pedacinho, né, da cédula, seja em cima, alguém deu um beliscão na cédula, né, foi lá e tirou um pedacinho da cédula lá de cima, desde que não seja algo considerável, mas não pode, naquela dobra central, que normalmente caracteriza quando a cédula vai para a carteira, né, a gente tem o hábito de pegar uma cédula e dobrar. Então você pegou a cédula, dobrou na carteira, ela já vai marcando. Ela ali naquela marca, ela não pode ter um rasgo, senão ela não classifica como BC. Vamos mais. As cores são visíveis, porém não são brilhantes. Furos de grampeador podem ser tolerados. Equivale ao fine da escala Sheldon, letra F. Então aqui você vê que as cédulas com furo de grampeador, tinha esse costume, né? Tinha gente que grampeava dinheiro, né? Então, cédulas com furo podem ser classificadas como BC. Para a gente tentar estabelecer os limites dela, você já conhece o limite da MBC, vamos falar um pouquinho das cédulas regulares, que é o próximo conceito. Uma cédula muito pesadamente manipulada. Olha que beleza, muito pesadamente manipulada. Com danos normais, devido à prolongada circulação. Podem incluir muitas dobras, rasgos, manchas, furos, inscrições. Olha lá, inscrições, hein? Tinha gente que escrevia em dinheiro, hein? Cantos arredondados e uma aparência geral não muito atrativa. Não devem ter grandes rasgos e a maior parte da nota deve ser identificada. Equivalente ao good, letra G da escala Sheldon. Então você observa que o conceito, ele trata de questões que a princípio não parecem ser metrificadas, né? A princípio parecem ser muito subjetivas. E esse é o problema da escala nacional. No estado de conservação flor de estampa, no estado de conservação soberbo, você consegue ainda definir elementos, definir parâmetros numéricos ali para você identificar se a cédula se enquadra nesses dois estados de conservação. Muita gente poderia dizer assim, não, mas são os dois estados de conservação que mais nos interessam. Então, tendo eles bem definidos, os demais a gente dá um jeito, vamos dizer assim, né?
O grande problema é que quando nós pensamos em cédulas raras, quando nós estamos falando aí numa C097, né? Todo mundo conhece por esse código, a cédula de 200 cruzeiros da segunda família de cruzeiro de 42, aquela alfacinha da Thomas Delarue, né? Aquela ali é uma cédula que tem esse exemplo. São poucas as pessoas que têm um exemplar desse na coleção que estejam em estado de conservação melhor do que MBC. Então, a maioria está falando aí de cédulas MBC, BC, regulares, UTG. A cédula de 50 cruzeiros com carimbo de rosácea sobre 50 mil réis. A de 200 cruzeiros com carimbo de rosácea sobre 200 mil réis. Cédulas de réis do início da República, cédulas de réis do Império. Todas essas cédulas, nós temos aí um tempo de uso, especialmente dessas cédulas de réis, né, muito grande. Foram cédulas que circularam por um período muito extenso. Então a maioria dessas cédulas acaba se apresentando hoje para nós em um estado de conservação inferior ao soberbo. Por isso é importante que nós tenhamos em vista esses conceitos de BC, MBC e regular bem claros, para que não haja o que eu vi nos comentários aqui, pessoas nos relatando de comerciantes que estão vendendo, né, cédulas de réis, dizendo que pega uma cédula, notadamente não é MBC, né, e aí ele diz que a cédula é MBC. O comprador argumenta com ele e fala, não, mas não estão aqui as características do conceito de uma cédula MBC. E o vendedor responde, não, mas é uma cédula muito antiga, é uma cédula muito rara. Então, nesses casos de cédulas antigas e raras, nós consideramos essa como uma cédula MBC. Meu amigo, não tem nada de MBC numa cédula que não se enquadrar naquele conceito de MBC. Ela pode ser uma cédula rara, ela pode ser uma cédula antiga, ela pode ser uma cédula escassa, mas o estado de conservação dela não tem nada a ver com esses critérios, não tem nada a ver com isso. Então você pode até ter uma cédula que seja uma cédula BC ou regular e que você queira negociá-la com preço de MBC, isso é outra história. Aí é entre comerciante e comprador, vendedor e comprador. Então você pode vender, nada te obriga a vender uma cédula pelo preço de catálogo. Agora, dizer que o estado de conservação dela mudou porque a cédula é rara, porque a cédula é difícil, sai fora. Isso não está certo. Estado de conservação é algo objetivo. Ele tem que se amoldar no conceito. O conceito está aqui, nós já te apresentamos o conceito delas. Não vou nem ler o conceito de UTG, vou deixar ele para lá, porque o que nos interessa mesmo são as melhores cédulas, considerando a partir daí de regular para frente. Então, no sistema brasileiro, essas são as classificações que nós temos. Ainda que não seja perfeitamente metrificado, existem parâmetros e critérios para você poder enquadrar uma cédula dentro de cada um desses estados de conservação. Falei muito por hoje, hein? Vamos fazer o seguinte, deixa aí nos comentários a sua experiência, se isso que eu relatei já aconteceu com você alguma vez, e fica tranquilo que nós vamos passar a analisar cada um desses estados de conservação a partir da prática, a partir da mão na massa, da mão na cédula, beleza? Vamos juntos, um forte abraço, fique com Deus.